Oi, gente. Datena se filiou ao PSL e agora vai ser candidato à presidência do Brasil em 2022. Gente, tem pessoas que dizem assim, não tem como ficar pior. Toda vez que alguém disser isso, eu vou lembrar as pessoas de 2021, esse período que nós estamos vivendo, dizendo, rapaz, se você acha que não tem como ficar pior, se lembre daqueles anos. Sempre dá para piorar, né? E nós vamos falar sobre isso no vídeo de hoje, né? O Datena nunca foi uma figura que eu tivesse muita simpatia, sempre me pareceu um oportunista meio preconceituoso, né, com declarações de tonalidade preconceituosa, sempre foi a minha impressão, claro que não conheço tão bem, mas enfim, visto de longe, era a impressão que eu tinha, e agora ele se filia ao partido, que é o partido pelo qual Bolsonaro foi eleito, né? Um partido conservador, de direita, um partido que dá suporte a toda essa agenda antipovo. Quer dizer, alguma surpresa? Não. E nós vamos falar sobre isso nesse vídeo. O apresentador José Luiz Datena, né, vai deixar o MDB, ele estava no MDB, né? E vai para o PSL. Isso foi anunciado pelo Luciano Bivar, que acertou a filiação durante um jantar em São Paulo, que teve a presença do Rodrigo Maia, que vocês se lembram, saiu do DEM e agora deve estar procurando uma nova casa que reúna o pensamento liberal, não é do ponto de vista econômico, e uma postura culturalmente mais conservadora, né? Então, deve estar procurando uma nova casa para ele também. O deputado federal Agnaldo Ribeiro, do PP, também estava lá. E aí eles disseram, o Datena está se filiando ao PSL. Ontem ele já comunicou aos amigos para transmitir sua filiação ao partido. Disse que já se considera filiado ao PSL, afirmou Bivar, a coluna de Igor Gadelha no Metrópolis. E o presidente do PSL ainda avisou. Seria indiscutível que o Datena será candidato, mas ainda não decidiu a qual cargo. Acho que a presidência da República é o foco, ou seja, vai ser candidato à presidência da República, né? É o Trump brasileiro, né? Um cara da televisão, lembrando que o Trump, embora tivesse uma trajetória de empresário, era uma trajetória patética. Na verdade, o Trump se aproveitou do dinheiro do pai e usava muito do nome, da autopromoção, mas levou à falência cassinos, hotéis, várias vezes, né? E foi a participação dele no programa The Apprentice, o Aprendiz, que fez ele ganhar ainda mais projeção, e foi a partir daí e das suas diversas entrevistas que ele resolveu se candidatar à presidência e deu no que deu, né? O PSL encomendou há algumas semanas uma pesquisa eleitoral para tentar o nome dele na disputa para o Planalto, Governo de São Paulo ou Senado, que deve ser uma dessas três alternativas aí, como é que eles vão jogar o nome do Datena, né? Como eu disse para vocês, minha impressão do Datena nunca foi positiva. Eu sempre tive uma impressão bem ruim do Datena, para dizer a verdade. Eu me lembro daquele episódio que ele foi processado pela ATEA por ele ter dito que os criminosos faltavam Deus no coração, né? Uma fala claramente preconceituosa. Ele poderia ter simplesmente se desculpado, né? Não. Ele precisou responder ao processo e perdeu na justiça para até aquele processo. E aí ele foi obrigado a passar pelo vexame de ter que se desculpar publicamente, uma desculpa bem esfarrapada que ele deu na época, se eu me lembro bem daquele episódio. Enfim. Além disso, fazendo aquelas entrevistas com o Bolsonaro, claramente ajudando a promover o Bolsonaro, né? Agora ele meio que vai se virando contra o Bolsonaro, sentindo a mudança de ventos e a queda de popularidade do Bolsonaro, né? Sempre uma coisa com a tonalidade oportunística, né? Vendo para onde os ventos estão indo, né? Eu entendo que você, caso convidado, vá para o programa do Datena, falou de políticos que já foram, entendo que utilize do espaço para tentar se comunicar com o seu público, não vejo como nenhum absurdo. Assim como entendo, por exemplo, pessoas de esquerda lá nos Estados Unidos, o Caio Kalensky, que tem o canal Secular Talk aqui no YouTube, e que é uma das minhas inspirações para o meu canal no YouTube, ele já foi até na Fox News. E, obviamente, o Caio é um cara bem de esquerda.
mas ele foi na Fox News tentando apresentar argumentos de esquerda dentro daquele ambiente. Acho que o que o Caio fez é absolutamente justificável, e por isso que eu entendo que pessoas de esquerda aceitarem convites e participarem do programa e tentarem usar desse espaço para divulgar suas ideias é absolutamente legítimo e uma coisa absolutamente elogiável. Né? Ao mesmo tempo, tem que se ter cuidados, né? Tem que se avaliar. Uma pessoa como o Datena, que escuta, que faz entrevistas não tão hostis, ele ainda é aceitável nesses termos de ocupação do espaço. Certas pessoas da Jovem Pan de hoje, eu tenho sérias dúvidas. Porque a Jovem Pan, para pegar um outro exemplo, da direita também, o Datena obviamente é de direita, a Jovem Pan tem uma atuação tão virulenta, tão agressiva, que eu tenho dúvida de o quanto vale a pena ocupar aquele espaço. Né? E eu parei de assistir a Jovem Pan tem muito tempo. Eu assistia a Jovem Pan às vezes porque eu queria ver. Teve uma época, por exemplo, que o Eduardo Moreira esteve na Jovem Pan e eu assisti o Eduardo Moreira. E, aliás, minha amizade com o Eduardo Moreira começou justamente naquela época, porque eu fiz um vídeo sobre a demissão dele da Jovem Pan. E aí nós ficamos amigos e depois trocamos o WhatsApp. Ele veio no meu canal. E até hoje eu tenho uma aproximação com o Eduardo Moreira e tenho muito orgulho de poder chamar ele de meu amigo. E é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito profunda, né? Mas depois do Eduardo Moreira ter saído da Jovem Pan, depois de outras pessoas terem saído da Jovem Pan, e cada vez a Jovem Pan se tornando cada vez mais um instrumento da extrema-direita, eu fui meio que perdendo o interesse em acompanhar. Eu já tinha pouco interesse, já não era um espaço da mídia que eu acompanhasse muito. E esse tipo de espaço eu tenho lá minhas dúvidas o quanto vale a pena. Já coisas como o Datena, como o Flow, que você, claro, você está dentro de um ambiente da direita, mas você tem espaço de expor seus argumentos e tal, eu acredito que vale a pena. O Haddad foi ao Flow, o Fernando Haddad, o Ciro, o Boulos, entre outras pessoas, tiveram outras pessoas da esquerda que também foram ao Flow. Eu acho que esse tipo de espaço precisa e deve ser ocupado. Assim como o Haddad, o Ciro já foi no Meteoro, e outras pessoas já estão ocupando também os espaços da esquerda. Né? Eu espero, inclusive, que eles façam uma ajuda e tentem avançar canais menores como o nosso, né? Que tem quase 80 mil seguidores, 77 mil seguidores, não é um canal assim tão grande, mas eu acho que esses partidos de esquerda deveriam abraçar os nossos canais também como uma forma de ganhar presença nas redes. Né? Eu sinto, às vezes, uma certa dificuldade deles abraçarem os nossos canais e uma certa dificuldade de não só as pessoas do alto escalão dos partidos e dos movimentos sociais progressistas, mas até o pessoal do médio escalão não ocupa e não tem uma presença tão grande aqui. Sim, de cara já deixo claro o meu convite aqui. Agora, sobre o Datena especificamente, eu tenho muitas dúvidas se ele vai ter muita chance, porque o espaço da direita mais culturalmente conservadora me parece muito ocupado pelo Bolsonaro. Só se o Bolsonaro implodir daqui até lá, esse espaço vai ser um espaço que vai virar um espaço de disputa. E aí, uma figura como o Datena, assim como o Dória, o Mandetta e outros, vão tentar disputar esse espaço. E desse espaço deve sair alguma liderança para a disputa em 2022. Eu gostaria muito de Bolsonaro fora da disputa presidencial em 2022 e a disputa ficar entre dois candidatos do campo democrático mais progressistas. Né? Se a disputa em 2022 pudesse ter candidatos dentro do nosso campo, fosse um Lula, o Ciro, um Boulos, um Freixo, o Flávio Dino, enfim, seria muito melhor. Mas eu ainda tenho sérias dúvidas se isso vai ser possível. Seria um cenário ideal tirar o Bolsonaro da disputa. Ele não está no segundo turno. De preferência até sofreu impeachment ou cassação de chapa antes disso, né?
Ou quem sabe um processo por crime comum no Supremo Tribunal Federal, né? Ou algum outro tribunal processar ele pelos diversos crimes que aparentemente ele cometeu, e eu digo aparentemente apenas por motivos legais, orientado pelos advogados que são meus amigos, como o Bruno Cidadão Silvestre, o Tássio Denker, entre outros, né? Eu acho que é importante a gente... E claro, o processo não está trânsito julgado, vamos respeitar, mas as evidências são poderosas de muitos crimes cometidos pelo Bolsonaro, né? Eu apenas tenho a lamentar que o Brasil seja submetido a esse palco, esse teatro de horrores que nós estamos vivendo, e parece que nós vamos ver mais uma pessoa da televisão sem nenhuma experiência política, sem conhecimento, se candidatar a um cargo de grande relevo simplesmente por ser popular, por ser conhecido. Eu fico me perguntando, se eu fosse convidado para ser secretário de alguma coisa ou ter algum cargo importante de alguma coisa que eu não tenho competência, se eu aceitaria. E é óbvio que eu não aceitaria. Né? É óbvio que eu não me candidataria a algo que eu não me sentisse treinado. Né? Mas aparentemente tem muitos seres humanos que se sentem absolutamente à vontade de se candidatar a cargos que obviamente não têm nenhum treinamento. Mas eu tenho certeza que se tiverem um dia problema de saúde e precisarem de um cirurgião do coração, vão procurar o melhor cardiologista. Se precisarem de um advogado em questão de impostos, vão procurar o melhor tributarista que for possível, especialmente se tiverem dinheiro para pagar e para ter os melhores especialistas. Mas quando se pensa na política, não se pensa em uma pessoa qualificada, uma pessoa experimentada, uma pessoa com experiência, em uma pessoa que tenha trajetória. Né? Se pensa figuras que simplesmente têm popularidade. E a experiência pode ser em sindicato, pode ser no movimento social, isso qualifica também. Assim como na gestão, assim como na profissão. Existem processos qualificatórios para a atividade política. Né? Ser apresentador de televisão não é um deles. Enfim. Eu sou André Teixeira Jacobina, canal A Nova Máquina do Tempo, e a gente se vê em breve em um outro vídeo. Tchau, tchau, gente.